Você quer saber o segredo para pagar menos impostos sobre o aluguel que você recebe do seu imóvel locado? Meu nome é Rafael Bernardes e o meu objetivo hoje é compartilhar com vocês alguns cálculos, uns formatos que fazemos aqui para poder chegar numa comparação entre os valores de tributos pagos por pessoas físicas dos imóveis locados e por pessoas jurídicas. Para começar, é importante voltar um pouco e explicar como que isso funciona. Geralmente as pessoas, elas no intuito de começar o empreendimento imobiliário, elas não têm esse objetivo propriamente planejado. Isso acaba acontecendo. Compram o primeiro imóvel num leilão ou compram um imóvel financiado para morar, mudam de cidade e esse imóvel acaba sendo locado e as pessoas acabam vendo que esse imóvel, que a receita com a locação desses imóveis, passa a ser uma receita alternativa, uma receita extra à sua atividade cotidiana. Muitas vezes isso acaba se tornando uma atividade maior, uma atividade empresária. Mas as pessoas continuam fazendo isso, continuam empreendendo, alugando imóveis, muitas vezes mais do que um, dois, passam a alugar imóveis comerciais na própria pessoa física, ou seja, o patrimônio está na pessoa física e os valores recebidos dessa locação ingressam na pessoa física. E isso gera um impacto tributário. Muitas vezes, algumas pessoas deixam de pagar esse tributo, deixam de declarar. É importante mencionar que isso não é o correto, há uma repercussão jurídica a respeito disso, porque você pode ser autuado pela Receita Federal, que hoje está monitorando todos os dados, e aquele valor que você economizou lá atrás, você pode pagar muito mais em multa, em parcelamentos, contratação de prestadores de serviço. Então, o ideal é que seja feita a análise da situação, análise do contexto e planejar, verificar o que é melhor, quais são as alternativas para reduzir essa carga tributária. E para isso eu vou compartilhar a tela com vocês numa planilha do Excel. Você não precisa saber Excel, você vai ver que os cálculos são muito simples, podem fazer com uma simples calculadora. Mas eu vou utilizar o Excel para ser um pouco mais rápido e para que seja visual, para que vocês possam analisar todos os dados utilizados para esse cálculo. É importante mencionar que qualquer empresa, qualquer pessoa jurídica que tenha como objeto a locação de imóveis próprios, ela não pode optar pelo Simples Nacional. Então, nós temos duas opções de regime tributário para cálculo de uma pessoa jurídica, que é o lucro presumido ou o lucro real. Aqui, como nós faremos a simulação num valor mais baixo e muito mais simples, a gente vai fazer o cálculo pelo lucro presumido, que até parece ser um valor mais baixo do que seria no lucro real. E ainda, eu gostaria de fazer um adicional aqui, para no final fazer um comparativo de como ficará com a reforma tributária após a definição, após todo o tempo preciso para poder entrar em vigor todas as alíquotas da reforma tributária. Vamos fazer uma estimativa aqui para simular, para vocês darem uma olhada como que vai ficar e comparar os três cenários: pessoa jurídica, pessoa física e pessoa jurídica após a reforma tributária. Então, eu vou compartilhar a tela aqui agora com vocês. Vamos lá, mãos à obra, vamos aqui para a planilha. Então, quando eu falo tributação, eu tenho que entender qual elemento de riqueza está sendo tributado. Nesse caso, a gente vai falar especificamente sobre a receita com alocação. Lembre-se, agora eu vou fazer o cálculo da pessoa jurídica. Quanto que uma empresa que recebe locações com o propósito imobiliário de locação de imóveis, ela vai pagar de tributos. Então, antes de eu saber qualquer coisa, alíquota de tributo, qualquer coisa, eu preciso saber o meu regime, é o regime do lucro presumido e qual é o elemento que vai ser tributado. Então, se eu estou falando sobre locação, eu vou falar sobre a receita de locação. Então, vamos por lá, receita mensal. Qual que é a receita mensal em que ela vai ser tributada? Então vamos supor que você tem aí uma receita de alguns imóveis e a soma dessas receitas seja de 20 mil reais. Pode ser menos, isso aqui se aplica a qualquer valor. Obviamente, quanto menor o valor, ele vai se tornando irrelevante você pensar numa estrutura, num custo de pessoa jurídica, numa sociedade para você constituir, para começar a ter
essa atividade imobiliária, para poder ter essa tributação diferenciada, vai caindo. E é isso, exatamente isso que a gente vai ver aqui. Depois a gente pode fazer uma simulação, mudar os valores, mas em tese os valores são esses. Então eu tenho 20 mil reais para a gente ter uma ideia aqui. Vamos colocar aqui a receita anual para a gente poder ter uma ideia. Estou falando em 240 mil reais ano. Né? Quais são os tributos que eu tenho que pagar? Os tributos que incidem sobre a locação hoje, nessa data de hoje, fevereiro de 2025, são imposto de renda pessoa jurídica, ele vai incidir sobre o valor da locação e a gente já vai falar sobre a base. Contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS e PIS. Ok? Então, a gente já sabe quais são os 4 tributos. Incide ISS? Não. Incide ICMS? Não. Então, qual é a alíquota do IRPJ que a gente vai pagar? 15%. Contribuição social hoje 9%, COFINS 3% e PIS 0,65%. PIS e COFINS tem como base de cálculo a receita. Logo, eu posso fazer o cálculo aqui direto. Eu somente vou calcular 0,65% sobre a receita mensal. Veja, eu vou fazer cálculo mensal aqui. Se eu fizer um comparativo de cálculo mensal, eu tenho que fazer com cálculo mensal na pessoa física e receita anual, o cálculo anual da pessoa jurídica com a receita anual da pessoa física. Então, obviamente vai ficar discrepante essa comparação. Então aqui eu já tenho, vamos fazer um total aqui em cima, total presumido. Eu vou ter um total aqui de R$ 730 de tributação. E a RPJ é contribuição social. Eu aplico diretamente as alíquotas sobre o valor? Não, porque lembrem-se, nós estamos no regime do lucro presumido. E no lucro presumido, nós não aplicamos diretamente a alíquota sobre o valor da receita. A gente precisa ir à lei e verificar qual é a base de presunção. Como estou fazendo um vídeo aqui, né, nesse momento, sobre essa legislação, não vou fazer toda essa consulta, nós sabemos que essa base de cálculo do IRPJ e contribuição social, ela é de 32%. Vou colocar mais uma aqui. Ela é de 32%. Isso quer dizer que eu estou presumindo lucro. Eu presumo que dos 20 mil reais que eu tenho de receita, o lucro após todas as atividades operacionais de uma pessoa jurídica, ele vai ser de R$ 6.400. Essa é a base de cálculo. Sobre essa base de cálculo, eu vou fazer incidir o lucro presumido. Aliás, o IRPJ, perdão, o imposto de renda da pessoa jurídica de 15% e a contribuição social de 9%. Ok? Logo, eu tenho um total aqui de tributação de R$ 2.266 por mês. Como que é feito esse pagamento? Ao final de cada mês, apura-se esses valores e faça o cálculo do PIS e da COFINS, que é pago na metade do mês, até o dia 20 do mês subsequente ao recebimento, em DARFs separadas, com códigos separados, o PIS e a COFINS, e o IRPJ, a contribuição social, geralmente ele acumula mês, por exemplo, trimestral, janeiro, fevereiro e março, e é pago no mês de abril, esse valor de 960 mais 576. Se eu fizer um cálculo aqui de proporção, o valor do total de tributos pagos pelo valor da receita, eu vou ter, e não se surpreenda se você já conhece esse número, porque é muito comum as pessoas falarem, incide um valor, um percentual médio de 11,33% no lucro presumido. E realmente a gente está confirmando que é esse percentual que tem. Quando que isso varia?
Quando nós temos uma receita, essa base aqui, ó, da base de cálculo, ela é superior a R$ 20.000 no mês. Nesse caso, a gente passa a ter um adicional de 10% sobre o que ultrapassar esse valor de imposto de renda, chamado de adicional de imposto de renda. Nesse caso aqui, a gente nem chegou perto dos 20 mil, 20 mil era a própria receita, então eu nem coloquei o adicional de imposto de renda. Isso vai ser relevante para empresas que possuem uma receita que permite que na base de presunção ela seja superior aos R$ 20.000 por mês. Tá? Então aqui eu tenho a receita da pessoa jurídica. Vamos pegar e organizar aqui. Tributação, tributos totais, PJ, lucro presumido. Lembrando que eu não posso fazer o cálculo com base no Simples Nacional, porque uma sociedade que faça locação de imóveis próprios, hoje ela não pode optar pelo Simples Nacional. Então eu não tenho tabela, não tenho alíquota, não há possibilidade de eu fazer essa simulação. Agora, para fazer a simulação da pessoa física, com esse mesmo valor de receita mensal, seria um pouco complicado eu colocar todas as variáveis aqui. Então, existe um site que eu vou mostrar o link aqui para vocês. A gente vai compartilhar outra tela. Essa simulação é apenas uma das ferramentas utilizadas para aumentar a lucratividade dos negócios, essa utilizando a parte tributária, mas tem diversas outras que aplicamos e eu desenvolvi uma mentoria sobre isso, está no link aqui embaixo, eu queria convidá-lo para acessar. Vamos voltar o vídeo aqui agora ao que interessa. É esse site aqui que vocês estão vendo aqui em cima, Receita Federal Simulador. Você digitar no Google simulador, imposto de renda, Receita Federal, Ministério da Economia, alguma coisa assim, você vai encontrar. Aqui tem diversas informações e preste atenção aqui em cima. Eu tenho a possibilidade de fazer o cálculo mensal e o cálculo anual. Lembre-se, a gente fez o cálculo da tributação sobre a pessoa jurídica mensal. Então eu preciso manter ele aqui mensal. Tá? Ano calendário 2025, mês de janeiro por fevereiro. E aqui eu tenho rendimentos tributáveis, não incluir parcela isenta de aposentadoria e reserva remunerada. Então aqui seria todos os valores que você recebeu na pessoa física. Se você tem um trabalho que você tem uma receita na pessoa física, como por exemplo, se você é seletista ou se você é funcionário público, se você é servidor, é importante que você some. Para fins de cálculo puro, a gente vai colocar somente o valor da locação. Vamos supor que você não tem nenhuma outra receita, você vive dessa locação, é a sua única fonte de renda. Então o valor que nós estimamos lá foi de R$ 20.000. No final do ano, a gente tem diversas deduções, que a gente, na verdade, no início do ano, referente ao ano anterior, que abril, maio, a gente tem na declaração de imposto de renda, é permitido que a gente faça algumas deduções. Então eu clico aqui do ladinho e abre ali. Então, por exemplo, se você faz alguma contribuição para a Previdência Oficial, você pode colocar sua dedução aqui. Se você tem pensão alimentícia, você pode colocar. Os dependentes aqui, ó, também pode colocar quantos dependentes você tem ali. Eu não vou mexer nessas variáveis aqui para não contaminar a primeira análise que a gente tem ali, mas é possível você fazer a simulação. Lembre-se, o propósito aqui não é determinar que um é mais vantajoso que o outro, mas sim que é possível que qualquer pessoa faça esse cálculo para poder decidir se é melhor para ela criar uma sociedade, ter essa sociedade com um propósito realmente de fazer a alocação dos seus imóveis próprios ou não, se é melhor que ela faça isso na pessoa física. Está fazendo os cálculos aqui, isso vai ser verificado. Então, eu tenho pensão outras deduções, com previdência privada, lembre-se, previdência privada é importante que você tenha previdência oficial também, as regras se aplicam para todos. A minha base de cálculo ela vai ser reduzida, e como eu não tenho deduções, veja que o próprio sistema, ele já me dá a melhor opção, que é a dedução pelo preenchimento simplificado da declaração do imposto de renda.
Então, a dedução utilizada, mais benéfica entre o total de deduções, é o simplificado mensal. Já deu uma dedução aqui de R$ 568,80. Caso você tenha deduções superiores a esse valor, como por exemplo evidência oficial, médicos, etc., você vai ter que colocar esse valor ali. A base de cálculo fica em 19.400 e alguma coisa e o imposto a pagar, conforme o cálculo que fica aqui embaixo, será de R$ 4.448,67. Da alíquota de 27%, está se pagando 22,24%. Então, vamos à nossa planilha, para a gente retornar a planilha, para a gente poder preencher ela com esse valor aqui da pessoa física. Voltando aqui, portanto, à planilha, você vai colocar aqui, pessoa física, imposto de renda. Logo nós temos uma diferença aqui de R$ 2.182,67 que está sendo pago a mais se a tributação for na pessoa física, conforme aquelas deduções, conforme aqueles cálculos que nós mencionamos ali, que nós fizemos na simulação no site. Obviamente que esse valor ele pode ser reduzido através de algumas deduções, então ainda assim fica muito claro que eu estou falando de quase o dobro desse percentual, né? Estou falando de 50,94%. Ainda eu tenho mais uma situação, que é a situação da reforma tributária. Então, ela será plenamente válida a partir de 2033 a criação de 2 novos tributos, que são o IBS e a CBS, Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuição sobre Bens e Serviços. Ela vai incidir sobre diversas atividades, inclusive as atividades imobiliárias. No caso, ela vai substituir 2 tributos federais, mas é como se ela incidisse um tributo a mais, um tributo estadual. E aí vocês vão dizer por vocês mesmos se vocês acreditam que haverá um aumento da carga tributária ou não. Para isso, a gente vai copiar essa tabelinha aqui, vai colocar aqui do lado e vai escrever reforma tributária. Para não precisar fazer todos os cálculos novamente, a gente vai zerar a COFINS e o PIS, porque serão 2 tributos que não serão mais devidos a partir de 2033. Na verdade, existe uma regra de transição. A partir de 2026 já haverá uma cobrança pequena do IBS e da CBS, mas a efetividade, todo o sistema ele vai começar a funcionar a partir de 2033, mas antes disso já haverá alguma cobrança. Vamos colocar aqui, IBS barra CBS. A expectativa de alíquota é que ela seja de 28,5%. Alguns estão falando em 26%, alguns estão falando em 27%, mas a gente não tem uma definição. Praticamente a gente está falando em 28,5%. Vamos arredondar para 28% aqui, que é o percentual que nós temos mais ou menos. É o valor definitivo sobre aquele valor ali em cima? Não. E a gente já vai ver por quê. Eu vou voltar agora à tela do browser da internet para a gente verificar a legislação, a lei complementar e o que ela dispõe sobre a reforma tributária, tributação sobre imóveis. Muito bem, essa aqui é a Lei Complementar 214 de 2025, que instituiu o IBS e a CBS. A parte que trata sobre a questão imobiliária, ela está no artigo 251. Então, para a gente não rodar até lá, vamos colocar 251 e a gente vai voltar ao artigo 251. Do capítulo 5º dos bens imóveis. E aqui a gente tem regras um pouco complexas. Eu acredito que não houve felicidade na redação
das normas da IBS, do IBS e da CBS, e aquilo que era para aquele objetivo, que era o objetivo de trazer simplificação tributária, ele não foi atingido. Há uma complexidade muito grande nos cálculos. E em que pese, fale-se que todas as operações, todos os negócios, todos os produtos, bens, eles devem ter a mesma tributação, há uma diferença. Ainda que essas diferenças sejam de redução de 70%, redução de 30%, 50%, em alguns casos, ela acabou elevando o número de critérios. Então, aqui eu tenho uma importante definição sobre quando que os clientes, pessoa física, eu não estou falando de pessoa jurídica aqui, estou falando de pessoa física, porque contribuintes da CBS e da IBS são tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas e até algumas vezes outras estruturas. Mas aqui a gente está falando sobre a operação imobiliária. Nas operações com bens imóveis realizadas por contribuintes que apoiam IBS e CBS no regime regular, fica sujeito ao regime específico desse capítulo. Parágrafo 1º, as pessoas físicas que realizem operações com bens imóveis serão considerados contribuintes do IBS e da CBS sujeitas ao regime de que trata esse capítulo nos casos de... Então eu tenho dois incisos. Locação, cessão onerosa de arrendamento mercantil, arrendamento de bens imóveis, desde que no ano calendário anterior. Então eu estou falando do ano calendário anterior. Isso aqui é importante porque depois eu tenho uma regra do ano calendário atual, mas estou falando do ano calendário anterior. Se ano passado, 2024, a receita total das operações ela excedia R$ 240 mil, vejam, no nosso exemplo a gente já está falando de R$ 240 mil. Então eu tenho uma adição, eu tenho que cumprir esses dois critérios para poder ser contribuinte da CBS e do IBS. Com certeza aqui haverá uma interpretação, pode ter uma interpretação diferente da Receita Federal, mas na minha interpretação eu tenho que cumprir os dois requisitos para ser contribuinte. A lei está dizendo isso. Tenham por objeto mais de 3 bens imóveis distintos. Então, a receita total com a operação ela seja superior a R$ 240 mil no ano passado. Ano passado eu recebi mais de R$ 240 mil e eu tenha mais de 3 bens imóveis distintos. Mas eu estou falando sobre locação, então eu vou focar aqui, para não ficar um vídeo longo, falando sobre compra e venda e outras operações, né, cessão, garantia, etc., para a gente falar sobre a locação e fazer aquele comparativo que existe na planilha que a gente está fazendo, né? Então, eu vou falar aqui, ele menciona no parágrafo 2º que também será considerado contribuinte do regime regular do IBS e CBS no próprio ano calendário. Então, eu estou falando agora no próprio ano calendário. Lembra que antes era no ano calendário anterior. Agora no próprio ano calendário. Se 2025 a pessoa física, a gente está falando de 2025, obviamente, essa reforma não está vigente hoje, as alíquotas serão aplicadas para frente, né? Só estou dando um exemplo aqui. Se a pessoa física que trata o caput do parágrafo 1º, do parágrafo 1º desse artigo, em relação às seguintes operações: alienação de bem não é o caso, alocação de bem imóvel em valor que exceda 20% do limite previsto na linha A do inciso primeiro. Ou seja, 20% de R$ 240 mil vai ser R$ 48 mil no ano. Então eu estou falando para uma pessoa física que o imóvel que recebe mais do que R$ 4 mil por mês, ela já vai ser contribuinte, considerada contribuinte da CBS e do IBS. Então eu tenho diversas regras aqui, qual é a base de cálculo, qual que é o momento que nasce a obrigação de pagar a CBS e o IBS, como está se vendo aqui, a base de cálculo, aqui no caso da alocação, coloca-se o valor do pagamento, redutor de ajustes, e aí eu vou para onde realmente interessa, que é qual percentual da alíquota que vai ser pago por essas operações. O artigo 261 fala que as alíquotas do IBS e CBS relativas às operações de que trata esse capítulo ficam reduzidas a 50%, mas ainda não é 50%. Então, se eu falasse em 28 lá que nós estávamos falando, a gente reduziria somente 50%, mas não é. Parágrafo único. As alíquotas do IBS e CBS relativas às operações de locação ficam reduzidas a 70%. Em 70%, não a 70%. Então, reduz 70%. Então, eu vou ter uma alíquota, e aí a gente vai voltar agora para a planilha para a gente aplicar
quanto que vai ser a alíquota que a gente vai ter para poder comparar e chegar no valor total de tributos da CBS, IBS, somado ao PIS, perdão, ao IRPJ e à contribuição social. Então, voltando aqui para o Excel, a gente vai calcular, a gente viu que tem uma redução de 70%. Então, a gente vai fazer uma formulazinha básica aqui. Esse valor aqui, menos 8,4. Há pessoas que estão defendendo que essa alíquota de presunção vai ser menor, essa alíquota do IBS, CBS na composição vai ser menor, a soma das duas vai ser inferior, 26,5, 27, alguma coisa assim. Estou estimando 28 aqui para mostrar que ainda assim pode ser que ela seja vantajosa sobre alguns outros regimes, mas aqui eu tenho a alíquota de 8,4 sobre o valor da receita mensal. Esse valor ele vai dar, vou aumentar aqui a soma aqui, 16,8%, um total de 3.216. Então eu tenho aqui PJ, lucro presumido, reforma tributária. Então, ainda assim, ainda que a pessoa física não pagasse nessa hipótese aqui o IBS-CBS, lembrando que ela também vai pagar como pessoa física, ela vai passar a ser contribuinte. E eu ainda assim teria uma economia de R$ 1.232, que dá tranquilamente para pagar a contabilidade, pagar outros custos referentes à manutenção da locação na pessoa física, na pessoa jurídica, obviamente. Mas esses cálculos aqui, eles são suficientes para demonstrar que existe um comparativo entre essas três formas aqui, as duas formas, uma no regime atual e a outra após o regime da efetivação da reforma tributária, mas atualmente a gente tem essa situação aqui. Então é possível eu concluir que a tributação de uma pessoa jurídica, das receitas recebidas por uma pessoa jurídica a título de locação, é muito inferior ao tributo pago por uma pessoa física. Logo, se torna atrativo e se torna. É comum que você se veja muitas pessoas vendendo esse tipo de estratégia ou planejamento tributário, é, como, por exemplo, chamam de holding. Holding não é só isso. A holding ela não serve somente para ter imóveis embaixo. Há todo um estudo de um planejamento sucessório anterior para poder chegar na holding como apenas uma das ferramentas. Há outras ferramentas. Além disso, é importante chamar atenção para outras questões relevantes. Por exemplo, se você já tem um imóvel ou os imóveis já estão na sua pessoa física, para você transferir esses imóveis através da incorporação para uma pessoa jurídica, você vai pegar os imóveis e incorporar ela no patrimônio de uma pessoa jurídica que tem o propósito imobiliário de fazer a locação desses imóveis, você vai ter que pagar o ITBI, o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Então precisa calcular em quanto tempo você consegue tirar esse TBI pago. Também essa interpretação ela não é 100%. A gente vai ter um julgamento do caso no STF do caso que discute se a regra de imunidade para a incorporação de bens imóveis em sociedades se vale somente para sociedades não imobiliárias, ou seja, aquelas que não têm uma receita, a atividade preponderante imobiliária, o que na legislação municipal ela vai determinar, se é com base na receita, 50% da receita, 30% da receita, 70% da receita, é, ou se ela serve somente, ou se ela serve para as atividades imobiliárias também, desde que não seja através de fusão, cisão, incorporação e outras operações societárias, devido à redação do dispositivo constitucional que traz a imunidade. Obviamente, não veremos esse julgamento num prazo curto, talvez
daqui um ano ou mais. Ele entrou agora como um tema de repercussão. Mas se você quiser fazer a incorporação desses imóveis hoje, você tem a alternativa de ou pagar o ITBI, ou para não perder a sua oportunidade, tentar aproveitar esse julgamento, caso ele seja positivo para os contribuintes, impetrar um mandado de segurança ou qualquer outra medida que entenda adequada para pedir o afastamento do ITBI nesses casos. Aí tem um risco, tem que verificar se vale a pena, quais os custos com contratação do profissional que vai fazer esse serviço para você, os riscos envolvidos com essa estratégia. Ainda é importante verificar que existem outros custos, como eu mencionei ali, R$ 1.200 a diferença da pessoa física para a pessoa jurídica no regime da reforma tributária, com uma alíquota um pouquinho mais inchada, se bem que no Brasil não sei se vai estar tão inchada ou não, talvez ela chegue próximo ou mais do que aquilo ali. É possível pagar a contabilidade. Tendo isso, você não tem somente o benefício tributário, você tem o benefício de uma organização patrimonial. Todo o seu patrimônio estará organizado dentro de uma sociedade que vai receber os valores, vai pagar os custos com registro, com a manutenção de contabilidade, e a lucratividade, até hoje, pelo menos, ela poderá ser distribuída aos sócios na forma de dividendos. O reinvestimento em outros imóveis pode ocorrer com acúmulo desse capital. Então, se acumula esse capital, ele pode ficar numa conta investimento da pessoa jurídica até ter um determinado valor, e com esse valor, dá entrada no outro imóvel, financia ou compra o imóvel com todo o patrimônio. A melhor opção de se fazer a integralização do patrimônio numa pessoa jurídica, caso você não tenha o imóvel ainda, é através do capital. Então, você tem um imóvel e fez, mas tem capital para comprar outro imóvel, você faz a integralização em dinheiro. Então, como vocês podem perceber, não é algo simples, não é algo que a gente pode utilizar como uma receita de bolo de chocolate e cada um fazer do seu jeito e sai só um pouquinho diferente, um gruda, o outro não gruda. Não, é importante você tomar conta de toda a operação, analisar todas as variáveis. Por exemplo, voltando na questão da simulação da pessoa eh, física, naquele site que eu mencionei da Receita Federal, analisar a tributação anual com base em todos os custos. Então, faz uma tributação. A gente está no começo do ano agora, no momento que está saindo esse vídeo, verifica, já prepara toda a documentação para fazer a declaração do imposto de renda e faz os lançamentos ali e faz o cálculo anual da tributação. Em vez de fazer mensal, faz um cálculo anual para poder comparar pessoa física com pessoa jurídica. Claro que os valores serão muito diferentes. Por exemplo, o valor da diferença de 2.200 não vai ser 2.200, vai ser pelo menos 25 mil reais multiplicado por 12 meses. E esse custo, essa economia, ela pode ser muito maior dependendo da quantidade de imóveis e da quantidade de deduções que você tenha, ela pode ser menor. Então, esse cálculo ele precisa ser feito caso a caso. Como mencionado, essa é uma das ferramentas tributárias que você pode analisar, mas também ela tem benefícios em outras esferas, na esfera patrimonial, de organização societária e patrimonial, planejamento sucessório, em que você pode planejar a sua sucessão em caso de falecimento e determinar aos herdeiros, desde que não ofenda a legislação sucessória, né, da sucessão hereditária, para você transferir esse imóvel para os seus herdeiros e até ter algumas formas de tentar planejar o afastamento de alguns tributos. Claro que a gente analisa todos os casos, mas essa foi a simulação de hoje. Então eu queria convidar você a se inscrever no meu canal. O objetivo agora é trazer com uma certa frequência, talvez semanalmente, alguns vídeos com essas ferramentas, com essas estratégias. Hoje eu estou falando sobre tributação de imóveis, amanhã depois eu vou falar sobre investimentos, sobre como que você pode investir melhor o seu patrimônio numa análise não de um
analista de investimento, não de um gestor, mas sim para a pessoa física, para o empresário que quer investir o caixa da sua empresa e obter um retorno maior, ou seja, construir uma riqueza sem ser atividade operacional na outra parte da empresa, com o capital que fica disponível, seja através de outros elementos que são interessantes para o público. Você pode deixar nos comentários aqui se você achar algum tema interessante. Espero que você tenha gostado. Lembre-se de curtir, inscrever no canal e se quiser ver mais ferramentas que trabalham sobre a parte de aumento da lucratividade e criação da riqueza, o link está aqui na descrição. Muito obrigado.